E aí, meu guerreiro, tá firme aí? Se tá firme, vamos resolver uma questão de colisão. Vamos ver se realmente você tá firme com as suas ideias, nos seus propósitos, tá certo? Preste atenção. Vou contar uma experiência particular, tá? Meu papai tem 72 anos de idade. Bom, papai ainda tem alguns conceitos bem arcaicos, tá? Conceitos pouquíssimos modernos em relação a certas situações. Por exemplo, meu pai acha que os carros bons são os carros antigos, porque a lataria daqueles carros era rígida. A lataria daqueles carros suportavam impactos. Ele acha que isso é o ideal. Ele diz repetidas vezes que os carros de hoje em dia são de plástico. São carros de plástico, são carros que amassam muito fácil. Isso não é legal, os carros antigos que eram bons. Bom, diante de uma pessoa de 72 anos, meu pai, que eu respeito pra caramba, tu acha que eu vou parar para explicar para eles que melhor é o carro ser mais flexível? Que é melhor um carro ser menos rígido do que um carro mais rígido? Que é melhor ele amassar mais do que amassar menos? Não vou conseguir convencê-lo. Teria que explicar para ele o que é impulso e quantidade de movimento. E ele não queria nem, enfim, 72 anos de idade, tá certo? Os carros, hoje em dia, eles são mais flexíveis, eles têm uma elasticidade maior. Isso foi pensado pela engenharia. Por quê? A gente vai mostrar o porquê. Mas saibam que envolve o conceito de conservação da quantidade de movimento. Envolve o conceito de impulso. É mais ou menos... Aliás, é o mesmo conceito utilizado nos airbags. O airbag, ele faz o amortecimento. Ele dá uma frenagem menos brusca no seu corpo. Isso gera uma consequência que eu vou mostrar para vocês nessa questão. Mas de antemão aconselho a já colocar esse conceitozinho na sua cabeça. Quanto mais flexíveis forem os corpos que estiverem colidindo, melhor será o amortecimento, menor será o impacto, obviamente, na situação do carro. Isso é bem mais interessante, tá bom? Vamos à questão. Rapidamente a gente faz a questão. Pontes e viadutos são dotados de dispositivos especialmente planejados, especialmente planejados para garantir a segurança dos usuários em caso de acidente. Os guarda-corpos são as estruturas corpos, são as estruturas que protegem os pedestres. E as barreiras funcionam como atenuadores do choque. Finalidade, promover seu retorno à pista da maneira mais natural possível. É mais comum que os guarda-corpos sejam executados em concretos, uma vez que os metálicos são mais sujeitos à agressividade ambiental e a furtos e vandalismos. As barreiras podem ser rígidas, de concreto, ou flexíveis, de metal. As flexíveis precisam ser trocadas toda vez que são danificadas por choque, por isso tem manutenção mais dispendiosa. Usam-se proteções metálicas nas estradas e nos trechos que se aproximam das pontes, mas em pontes e viadutos, propriamente ditos, utiliza-se concreto, tá? Mas ele diz que as metálicas são mais flexíveis, tá? O texto anterior descreve dois modelos diferentes de barreira de contenção em rodovias e pontes. Imagine duas experiências distintas nas quais certo veículo a 90 km por hora, com apenas 2 passageiros, colida inelasticamente com cada um dos modelos de barreira de contenção, ou seja, o de concreto, que é mais rígido, e o de metal, que é mais flexível. Fisicamente, as razões de, em certos trechos, serem utilizados as de metal e, em outros, as de concreto, é que... Bora lá. Deixa eu explicar aqui para vocês, primeiro, fisicamente, qual é a ideia imposta na questão. Essa, eu tenho que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento de um sistema. Tá certo? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento de um sistema. Bom, o impulso, nesse caso, a variação da quantidade de movimento envolve a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Nas duas situações, ele está afirmando que o carro vai sair de 90 km por hora e vai parar. Se ele vai sair de 90 km por hora e vai parar, ele está dizendo que tanto quando colidir com o concreto quanto
quando colidir com o metal, a variação da quantidade de movimento nas duas situações é a mesma. Porque quantidade de movimento, para você que não lembra, é a massa vezes a velocidade, tá certo? Se a massa do carro é a mesma e a velocidade, todos vão sair dos carros, né? É 90 km por hora e todos vão acabar parando, a variação da quantidade de movimento é a mesma. E o impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Então, quanto mais uma dessas grandezas aumentar, a outra vai diminuir. Ou seja, se a minha colisão, essas duas grandezas funcionam agora de maneira inversamente proporcional. Se a minha colisão for quase que instantânea, tá? Uma barreira muito rígida, o intervalo de tempo para a variação da quantidade de movimento será pequeno. Se o intervalo de tempo for pequeno, a força aplicada para que ocorra essa variação da quantidade de movimento será muito grande. Porém, se eu fizer justamente o contrário, se eu tiver um intervalo de tempo de frenagem um pouco maior, a força aplicada para essa frenagem poderá ser menor, causando menos dano. Então, o que ocorre, por exemplo, com o airbag é isso. O que ocorre com o airbag é exatamente uma desaceleração menor, usando-se um intervalo de tempo maior, tá? Então, levando em consideração que força resultante é massa vezes aceleração, e a massa do corpo ela é constante, quanto menor a minha aceleração, menor é a força para causá-la. E a aceleração será menor quando eu tiver a mesma variação de velocidade no intervalo de tempo maior. Ou seja, tudo isso bate. Tudo isso aqui acaba convergindo para essa ideia. Tá certo? Entendeu direitinho? Então vamos retornar e matar a questão. Bora lá. Serem utilizadas as de metal em vez das de concreto é aqui. Bora lá. As de metal, por se deformarem mais que as de concreto, exercem forças maiores. Não, por elas se deformarem mais, elas exercem forças menores. As de concreto, por se deformarem menos que as de metal, exercem forças maiores para parar o veículo. Consequentemente, o impacto sentido pelos dois passageiros é maior. Exatamente a letra B. As outras letras falam que a variação da quantidade de movimento é diferente em algum dos casos. Não é. A variação da quantidade de movimento é a mesma, porque eles vão sair de 90 km por hora, tá certo? Para zero. Então, consequentemente, a variação da quantidade de movimento é a mesma, tá bom? Entendeu direitinho? Então, airbag, tá certo? Pontes elásticas, inelásticas, todas elas funcionam com a mesma ideia. Todas elas funcionam na ideia de que aumentando o intervalo de tempo para essa frenagem, você reduz os impactos, tá certo? Você reduz as forças. Agora, ele deu algumas desvantagens, por exemplo, do uso das pontes de metal, que é a oxidação, que são as intempéries, que é a manutenção um pouco mais cara, por isso que eles ficam variando, põe parte concreto e parte de metal, tá bom? Entendeu direitinho? Beleza, dá uma olhada no nosso mapa mental sobre impulso e quantidade de movimento, tá bom? Beleza? Vai lá no nosso canal ou então acessa o link que nós disponibilizamos para você. Beleza? Aquele abraço, até a próxima questão. Tchau, tchau.